aquela radiografia que mostra toda a estrutura, tem que fazer essa avaliação para evitar qualquer dano futuro. Ô doutor, e aí, eu te perguntei pelo número de dentes, pelo seguinte, porque você pega ali com 6 implantes, você recupera 14. Exatamente. Né? Isso é fantástico. A mágica vem da física, né? A mecânica distribui corretamente o peso e a carga de mordida sobre cada estrutura, cada implante, e tem uma barra que é rígida, metálica interna, ou em alguns pacientes, de zircônia, que são inelásticas, elas não trabalham. Então, por não trabalhar, ela transfere o peso e a força mastigatória por igual. E isso dá essa condição de você, com apenas 5 ou 6 implantes, na parte de cima, ou 4 ou 5 na parte de baixo, conseguir devolver todos os dentes fixos. A média de 12 em cima, 12 embaixo, ou dependendo do caso, 10 em cima e 10 embaixo. E por que protocolo convencional? Como é que é isso? O que acontece? Quando o projeto foi criado por Brånemark, antes dos anos 90, tá? Ali o começo do projeto era realmente para reabilitar a pessoa que perdeu todos os seus dentes, fazer uma peça que devolvesse todas elas, então se criou um protocolo, uma forma operacional de realizar aquela reabilitação oral. E por que convencional? Seguia aquilo que foi aprendido na época, quando foi criado o processo, que era a instalação do implante, aguardar 6 meses para que o osso integrasse ao implante, então chama ósseo-integração. O pessoal fala mais facilmente a cicatrização. Para que ocorresse, né, houvesse ali a cicatrização desse implante, para que ele pudesse ser utilizado. Depois dele instalado, aguarda-se 6 meses, depois você faz um molde e reproduz ou cria aquela estrutura de metal que vai receber os dentes. Então nós dizemos que esse processo, por ser um pouco mais prolongado, é o processo de protocolo convencional, com 6 meses ou, alguns casos, até 4 de cicatrização, e a confecção da prótese que reabilita todos os dentes, em cima ou embaixo. Então, esse processo vai demorar em média 6 meses, é isso? 6 de cicatrização. De cicatrização. Levando em conta mais 2 meses para preparo, o preparo do tecido mole, da própria gengiva e confecção da prótese, é um processo que eu costumo dizer para o meu paciente que vai girar em torno de 8 a 10 meses para finalizar. Quer dizer, você não passa de 1 ano, né? Isso, e legal, gente, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, mais 1 ano e tal, mas quanto tempo você vem sofrendo com isso, né, doutor? Marcos, quantas pessoas estão há 30 anos, 35 anos com a mesma prótese e às vezes com a mesma prótese? Isso que é pior. Porque aquilo causa dano ao tecido mole, dano à estrutura óssea. Mas é um processo que devolve realmente satisfação, capacidade e eficiência mastigatória. Hoje mesmo recebi uma indicação de um colega médico, agradeço ele, realmente de coração, e o que acontece? Paciente com perda de estrutura óssea, paciente com perda de massa muscular e perda de peso ponderal. Perda de peso, emagrecimento sistêmico, e a indicação dele, por não ajustar-se à prótese total, a realização de implantes dentários para reabilitar. Então isso é muito comum no nosso dia a dia e ajuda muito, realmente, a reabilitação do paciente. Quer dizer, legal, porque a gente sempre fala sobre isso, né? Que sempre tem a oportunidade de falar a importância da dentição, não só do aspecto estético, né, doutor? Sim. Mas funcional mesmo, para o indivíduo mastigar, comer, saborear os alimentos e mais do que isso, receber os nutrientes necessários. E aí a prova, né? Quer dizer, um médico ali observando isso, perda de peso, sem dúvida com uma qualidade de vida prejudicada por conta disso. Sim, e geralmente a mulher tem um prejuízo maior ainda, porque ela restringe o hábito alimentar à alimentação mais pastosa, mais leve possível, e isso compromete muito, né, a qualidade. Ô doutor, agora, nem sempre você consegue colocar esses 6 implantes. Verdade. Aí seria legal até mostrar aquela imagem da convencional. Convencional. Vamos mostrar aí da convencional. Protocolo convencional superior. Aí, ó. Ah lá. Quando não tem essa opção, Marcos, porque olha, são 6 implantes. Hoje a indústria do implante, a gente tem oportunidade como franquia, somos a Oral Sim a maior compradora de implantes nacional. Aliás, os números são incríveis, né? É muito número. É muito implante, número, cara. E aí a gente é o maior comprador nacional. E os cursos são realizados na indústria e muitas das informações e limitações que nós passamos a eles são absorvidas pelo trabalho. E você observou ali, 6 implantes recuperam, tá, a condição de devolver, ó, pode ver que essa peça, ela está com 10 elementos. Ela tem 10 dentes que são suportados em 6 implantes. Só que naquela região dos últimos, tanto direito quanto esquerdo, pode acontecer de não ter osso suficiente.
É muito comum encontrarmos o osso suficiente na região anterior. Mas quando nós não encontramos esse osso, aí nós buscamos então outras técnicas que vieram a partir dessa técnica inicial, que é a convencional, vieram dar condição e suporte para realizar o tratamento com implantes dentários em quem não era, assim, que não tinha essa condição óssea extremamente favorável, para quem não tinha o volume ósseo necessário. Muito legal. Doutor, e aí você consegue colocar 10 dentes ali? Isso, reabilita com 10 dentes ou 12, dependendo da situação do paciente. Quer dizer, o original de fábrica são 14, né? Sim. Conforme a gente colocou, mas você tem 12, 10, 12, quer dizer, e para quem o indivíduo não tem, quer dizer, você devolve o sorriso, devolve a mastigação, fica tudo perfeito. Uma condição satisfatória, extremamente confortável e com dente fixo. A capacidade mastigatória é fundamental. Esse, então, é o protocolo convencional superior. Convencional. Um paciente que não precisou de enxerto, um paciente que tinha uma estrutura óssea bem distribuída na região superior, e a gente está falando mais sobre a parte superior, porque ela é realmente o nosso calcanhar de Aquiles, porque nós temos os seios aéreos, que são ocos. Então, dependendo do paciente, eu não tenho osso suficiente para realizar o implante. Ô doutor, e aí, você pode ter uma situação também que você não consegue colocar os 6 implantes. Aí você parte para o quê? A gente parte para uma técnica conhecida como All-on-4, que são a instalação de 4 implantes, só que os 2 posteriores, nós temos 2 anteriores bem posicionados, e os 2 posteriores eles distalizam, nós usamos um termo, eles inclinam para trás, realizado em pacientes que têm estrutura óssea suficiente, e nele nós colocamos essa peça. Geralmente ela é mais curta, ela é de 10 a 12 dentes. Então aí ela acaba sendo uma peça um pouco mais curta, mas com eficiência 100% mastigatória. Nós temos foto aí do All-on-4, vamos lá, tudo em 4. É uma peça realmente que assim, ela veio para mudar a vida do paciente e trazer para a gente condição de instalar os implantes e recuperar dá para a gente perceber ali essa inclinação. E eles são mais longos no posterior. Então os 2 implantes, seja direito ou esquerdo, vai ser suficiente para dar a sustentação a essa peça protocolo fixa em um paciente que não tinha realmente o osso na parte posterior, que é onde costuma estar mais pneumatizado, no sentido de mais aéreo, mais oco. Então aí naquela região muitas vezes fica prejudicado. Se eu não tenho a condição da All-on-4, aí eu já partiria para uma situação do enxerto. Então eu venho de uma convencional, passo por uma All-on-4, se o paciente através da avaliação clínica, mais exames de imagem como panorâmica, tomografia, que são fundamentais para realizar o tratamento, a gente consegue realizar essa técnica. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente volta para falar mais, mas é muito interessante exatamente isso, né? O que a gente percebe é assim, a odontologia tendo esse avanço, e a Oral Sim muito conectada e antenada com isso, do ponto de vista da preocupação com o paciente, né? Quer dizer, não dá dessa forma, olha, nós temos essa, não dá essa, nós temos essa. Quer dizer, é muito legal a gente ver essa evolução, né, doutor? As opções que se tem hoje, quer dizer, acaba não realizando o tratamento, só quem não quer, né? Realmente, e a gente quer passar essa orientação, né, de que tem solução para todo mundo, dá para trazer uma história muito mais alegre, e às vezes a pessoa acha que pro caso dela, que é o que eu mais ouço, não tinha uma solução, né? Não era uma situação que não tinha solução. A gente já viu aqui o protocolo superior e inferior, viu aí o protocolo convencional superior e também o All-on-4. E aí a gente vai rapidinho para o intervalo para falar um pouco já sobre uma situação que necessita de enxerto. O que é esse enxerto? Como que ele é feito? O professor Marcelo Rodrigues fala com a gente daqui a pouquinho aqui mais dos detalhes para a gente aprender e ter aí acesso a esse conhecimento. Rapidinho intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1. Implantes dentários no Brasil, a mais indicada do Brasil. E também com a gente a Unimar, Universidade de Marília. Não sai daí não que a gente volta na sequência com mais no Conexão. Até já! Já estamos de volta com o programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas mais indicada do Brasil. E Unimar, Universidade de Marília. Conexão de hoje conversando aqui com o professor Marcelo Rodrigues, diretor clínico da Oral Sim Implantes, falando aqui sobre as novidades em implantes, e a gente vai falar aqui dessa questão, implante com enxerto, né? Quando é que existe essa necessidade? Você viu que a gente fez uma evolução aqui, o doutor já mostrou, aqui a gente coloca 6 implantes, prende ali a parte superior, agora
tem uma situação que você não consegue colocar os 6, falta ali uma condição óssea, você faz um outro sistema com 4, que é o All-on-4, e aí você tem uma situação que você não tem como colocar esses parafusos ali. Como é que faz, doutor? A opção é o enxerto. O que é o enxerto para a gente entender? Ô Marcos, e aí até por que a gente chega nessa necessidade, às vezes, que eu realço muito com as pessoas? Dentadura e ponte móvel tem prazo de validade de 4 ou 5 anos. Se eu abusar dela, embora eu esteja relativamente confortável com ela, me acostumei, ela acaba pressionando e deformando o osso. E aí a dentadura começa a cair. E a gente fala da prótese superior, que tem o céu da boca, que ela é mais estável, mesmo assim pode atrapalhar o apoio dela. E como ela ficou um bom tempo, muitas vezes um processo infeccioso, pessoas que têm histórico de sinusite podem ter perda óssea. Para esse paciente, a gente realiza o enxerto ósseo. E o enxerto mais utilizado na odontologia chama levantamento de seio. Então, nós colocamos o material de origem do próprio paciente, ou de origem de um banco de ossos, ou de origem bovina, que a gente compra de um fornecedor, né, homologado, credenciado. Tanto o osso humano quanto o osso bovino passam por uma série de critérios para poder ser utilizado. E esse material ele é instalado na área onde faltava osso para nós. E isso faz com que eu crie uma estrutura de suporte para poder instalar o implante naquela região que foi menos privilegiada. A gente tem até aquele vídeo para poder ilustrar, para a gente explicar melhor. Vamos lá, vamos colocar o vídeo do enxerto ósseo para a gente entender. Momento Saúde Oral Sim Implantes. Você sabe o que é o enxerto ósseo? É um procedimento simples e seguro, desde que realizado em uma clínica referência no assunto. O enxerto ósseo é indicado a pacientes que sofreram uma perda óssea ao longo dos anos. Sua função é acrescentar altura ou largura no nosso maxilar ou mandibular, tornando viável a instalação dos implantes dentários e devolvendo o lindo sorriso que você tanto merece. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Interessante, hein, doutor? Você percebe que abre uma pequena loja, né, uma pequena abertura leve, geralmente na região lateral, que é onde tem essa área de pneumatização, que tem esse espaço. E aquele material que nós colocamos, seja do paciente, seja de um outro, né, paciente que a gente usou do banco de ossos, seja do material de origem bovina, ele vai ser depositado ali e o nosso corpo leva em torno, em média, de 6 a 8 meses para substituir esse material pelo nosso osso. Então eu sempre procuro deixar bem claro para o paciente, o osso que eu coloco não é o osso que eu utilizo. O corpo faz o principal papel, que é substituir essa matriz por uma estrutura óssea nossa. Por isso que não dá para acelerar nesse momento. É meio que ele funciona como uma isca, um estímulo ali para que o osso... Um modelo para ser seguido, um molde. Poxa, então é aqui que eu preciso do material. E as nossas células fazem o trabalho. Só que células de defesa comem, que é o termo fagocita, esse material, e sobre aquela área deposita-se uma nova estrutura óssea, que vai se mineralizar para que a gente coloque o implante. Então nós aguardamos ali, Marcos, em torno de 8 meses só para o ganho da massa óssea. E depois, quando instalamos os implantes, contamos, nesse caso, mais 6 meses. E aí sim executamos a prótese de uma forma super tranquila, seguindo o modelo convencional. Então, realiza um período de formação óssea ali, que é a neoformação, vai formar um osso novo naquele local durante 8 meses. Deu esse prazo, eu já inicio então o procedimento de carga convencional de um protocolo. Instalo o implante, aguarda 6 e aí finaliza com o tratamento. Vamos girar aí, eu não gosto de pressionar, então eu gosto que o paciente trabalhe com uma certa tranquilidade para se programar em viagens, saber quando é casamento, formatura de neto, coisa assim que é tão comum eles nos questionarem. Então eu gosto de programar um tratamento desse com 20 meses, porque são 8 de cicatrização, mais 4 de implante integrando, já deu 14. Levando em conta que ele pode querer fazer uma viagem entre o enxerto e a instalação do implante, doutor, era para fazer em dezembro, mas eu queria fazer em fevereiro. A gente tem a leveza e a tranquilidade de fazer dentro da necessidade dele
e oferecer a ele, durante todo o tratamento, o maior conforto possível. Quer dizer, a gente aprendeu mais numa situação de falta de material ósseo ali, você tem a opção do enxerto ósseo. E mais do que isso, você sabe, doutor, que eu já conversei em outras oportunidades com o senhor aqui, mas eu não tinha me atentado para essa questão de que o nosso organismo faz ali. Eu também tinha a impressão de que era um osso que era colocado ali e a gente tinha que esperar ele se integrar com o nosso. Não é nada disso, então. É uma substituição. Uma substituição. Incrível, né? E mais interessante, eu fico fascinado aqui com o corpo humano, né? Que coisa. Marcos, quem fez acertou, hein? Quem fez bem feito. Fez bem feito. E eu brinco assim, ó, por mais que a gente se esforce, nós não vamos chegar nem aos pés do Criador. Não tem como fazer tão bem feito. É demais, né, cara? É demais. Vamos preservar, né? Porque é muito bem feito. Mas a gente se esforça. Quem não teve o privilégio de preservar por um acidente ou alguma outra situação, né, do destino, a gente resolve, mas igual não fica. Doutor, e aí? Aí você tem a situação. E o tal do zigomático, que é aí o que se fala hoje? O que é zigomático? Então, Marcos, só que acontece que alguns pacientes, por falta de informação, mantiveram dentes amolecidos que balançavam. Todo dente que está amolecido ou está balançando está gerando perda óssea. O dente, ele está, mais que metade dele, está suportado por osso. Então, ele está instalado na estrutura óssea. Se ele estiver balançando, quer dizer que eu tenho um processo inflamatório, tenho provavelmente que seja um trauma que está balançando ele, mas geralmente eu vou ter associado infecção, e esse balançar indica perda óssea. E o paciente às vezes permanece 5, 10 anos porque aquele dente não dói, até a perda total dele. E aí ele causa um dano extremo de estrutura óssea que, infelizmente, leva a uma instabilidade da dentadura, ou ele usou a mesma dentadura há 30 anos. E aquela dentadura balançava e ele foi amassando o céu da boca, perdeu as curvaturas que ele tem, aquelas voltinhas, e aí a peça não para, então eu não consigo nem sobreviver com conforto com a dentadura, e eu nem o osso por perder a caixinha. Aquela caixinha que a gente colocou osso foi esmagada e eu não tenho onde colocar ele. Para esses casos, nós usamos a técnica do zigomático. Uma técnica que a gente trouxe recentemente para a Marília, com a nossa equipe, pessoas altamente capacitadas, com know-how já muito bem comprovado, que vão fazer a instalação dos implantes, mas fixando nesse osso, que é o zigomático, que as pessoas falam o osso da maçã do rosto. Da maçã. Fica vermelhinho. Ele vai além, então, do... Exatamente, um pouco mais longo. E ele se fixa numa estrutura que, por mais que as pessoas que agrediram a estrutura óssea do seio não alcançou lá. Do maxilar, não deformou aquela estrutura. Então nós utilizamos aquele suporte para a instalação dos implantes. Então isso faz com que a gente realize o tratamento com implantes dentários em um paciente que não é portador de osso, sem a necessidade do enxerto. E a mágica, em carga imediata. 100% do zigomático é carga imediata. Iniciamos na segunda e terminamos na quarta. 72 horas. Caramba, doutor. Talvez um dia a mais ali por mudar uma cor do dente, um formato que não achamos adequado e confortável, mas sim realizado em carga imediata. Já pensou? Você dizer para um paciente, olha, perdemos a estrutura óssea, precisaríamos do enxerto. Não posso fazer enxerto. O paciente se sente muito prejudicado. Mas eu tenho uma nova oportunidade. Eu tenho um zigomático onde, além de eu realizar sem enxerto, eu não passo pelos 6 meses a 8 do enxerto ósseo integrar, eu não passo pelos 6 meses dos implantes ósseo integrarem, eu salto de uma situação de prótese total instável para um tratamento de dentes fixos em apenas alguns dias. Ô, doutor, e o zigomático já é feito então hoje na Uralcim Marília? Sim, e uma técnica que é muito prática, muito melhorada. Nos últimos 15 anos essa técnica evoluiu demais, graças de novo ao acesso à indústria do implante. Mostramos a imagem do Vamos mostrar ele vamos lá, mostra a imagem do zigomático aí para a gente entender também, porque hoje está um show de, mais do que a gente prestar atenção na fala, é interessante a gente ter a imagem, olha aí, ó. Olha ali o ossinho, né, na lateral, aí ele pode voltar para a gente? Volta lá. Tem como deixar fixo uns segundos? Ali, Marcos, você observa que aqui usou uma técnica mista, os implantes da frente são os convencionais. Sim. O implante de sempre. Os pequenos ali. E o implante zigomático é esse implante que é bem longo, chega a ser perto de 7, 8 centímetros ali,
e ele fixa na estrutura do osso zigomático, que vai ter uma estrutura óssea muito tensa, muito forte, e esse acesso dá condição de você já fazer a instalação do implante com um trauma mínimo por conta do equipamento, e após realizado esse procedimento, você vê que tem umas pontinhas que angulam a ponta do implante? Sim. Então tem a rosca lá em cima, na ponta oposta dele tem esse pequeno angulador, que já dá a condição da gente moldar a peça e iniciar o procedimento. Então imagine, entramos para o procedimento cirúrgico, instalamos já os implantes, e logo após os implantes serem instalados, nós já moldamos o paciente. Toda essa área em vermelho no centro ali é a área oca, onde não havia osso. Então eu não tenho osso, concorda comigo, na região do nariz, tá? Nós não temos osso naquela região pneumatizada que as pessoas têm a sinusite. Então ali você consegue desviar dessas duas estruturas frágeis e ocas e instalar os 4 implantes em uma massa óssea firme, que pode já ser utilizada de uma forma imediata. Então realiza o tratamento sem enxerto ósseo, realiza o tratamento em carga imediata. Esse é o zigomático, então, para o superior, né? Exatamente. Agora, doutor, esses 2 pinos que são colocados na frente, os menores e tal, geralmente aqui na frente se tem sempre uma condição. Se você observar ali, equivale ao canino. Nós temos pilares caninos. Em geral, sobra a estrutura. Por isso que se você tiver um canino que está balançando, tem que tirar urgente. Para não perder o pilar canino, né? Que é a estrutura óssea ali de grande volume, que é onde nós podemos trabalhar com o implante mais longo. Porque é o que salva num caso desse, né? Você ter essa 4 pontos. Pronto, A parte, tem alguns pacientes que não têm essa estrutura. E, se eu não me engano, tem mais uma imagem. Ah, tem mais uma do zigomático também, né? Aqui, ó, de novo ele mostrando misto, ó. 4 implantes na região anterior e os 2 grandes. Tem pacientes que nós instalamos 2 zigomáticos na face anterior quando perdeu o pilar canino. Ah, e você sobe ele. Sobe ele e fixa mais em cima também, na região do infraorbitário. Então dá para fazer também. E você observa de novo, olha como a estrutura é oca, como é interessante demais, desviar, né? Eles buscam. Então a sapiência, a expertise de um profissional que realiza o tratamento com implantes dentários em anatomia é maravilhosa, porque o paciente ele conhece a base do crânio com os olhos fechados. É lógico, trabalharemos com as imagens que são feitas inicialmente, sempre uma panorâmica, depois uma tomografia, sabe o tamanho do implante e o ângulo e a posição que vai fazer antes de iniciar a cirurgia. Então, o planejamento funciona, e a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco quero falar assim, mas tudo isso parece assim, é muito bonito ali, mas como é que é isso na prática lá na Oral Sim? A gente vai falar sobre isso já já. E a gente está de volta aqui com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas mais indicada do Brasil, e também com a gente a nossa Unimar, Universidade de Marília. O programa Conexão de hoje, conversando aqui com o professor Marcelo Rodrigues, da nossa Oral Sim Implantes, falando aqui sobre essas novidades. A gente falou aqui do implante, esse zigomático, que coisa interessante, né? Como a gente estava até no intervalo conversando com o professor Marcelo aqui, dizendo que evolução, né, da odontologia, como é lindo a gente ver isso e o quão é maravilhoso para as pessoas que hoje o acesso está muito fácil. Assim, tá aí, ó, a informação, você está assistindo na TV, a Oral Sim está lá te esperando de portas abertas, o professor Marcelo vai explicar como é que é isso, porque assim, doutor, por que eu disse para ir para o intervalo, mas como é que é isso? Não, a gente vê ali, é tudo bonitinho e tal. Na verdade, eu já tive experiências práticas de implante, vou dizer assim, é bonitinho assim mesmo, não tem aquela coisa, não tem um cenário de horror como se tinha anos atrás, quando pensava em dentista, sei lá, 40, 50 anos, né, doutor? Isso avançou muito. Eu brincava aqui, eu falava assim, se as pessoas soubessem que o implante é mais infinitamente melhor do que qualquer outro, sei lá, o tratamento talvez de uma cárie é pior do que você tratar quem dirá um canal, né? É mágico, né, Marcos? Mas só quem passou sabe como é. A gente observa, e aí eu sempre falo, oi mãe... Isso está desmistificando aos poucos, né? Oi mãe, eu virei dentista com a da minha mãe, né? E aí eu acompanhei desde criança, e aí o que acontecia? Eu vi muito histórico de dor, de tudo, e eu perguntei para ela já, mãe, dói?
né? Porque ela fez implante, eu não fiz ainda. Então, mãe, dói? Não dói. Mas é impossível, não dói. Eu tenho que falar a verdade, mãe não pode mentir pro filho, né? Não, ao contrário, o filho não mente pra mãe, mas lá em casa a mãe não pode mentir pro filho. E realmente, ela sempre relatou isso que você relata. Os pacientes dizem isso pra gente, mas a gente acha que ele quer agradar. Tipo, não doeu não, doutor. Não. Foi legal. Eu falo, não, impossível. Realmente é um procedimento muito leve, muito indolor, mas se você levar pelo lado de que a gente tem que preservar o mínimo do ossinho, a gente não pode ser bruto. Tem que ser leve, tem que ser metódico, tem que ser muito delicado. E o tratamento com implantes evoluiu demais. E quando a gente fala de procedimentos como esse, Marcos, eu estou falando de coisas que eu realizo no consultório, quantas vezes? Instalamos ali numa semana, Marcos, o quê? Pelo menos ali, se você considerar 180 a 200 implantes no mínimo, eu instalo numa semana. Tá? E dessa técnica do zigomático, que é uma técnica que não é qualquer especialista em implantes que a realiza, para trabalhar nessa área, tem que ter muito estudo, muitas horas, tanto em prática, em modelo, para depois realizar nas pessoas. E as pessoas da minha equipe, quem realiza zigomático para mim, está realizando numa semana, no mínimo 10 cirurgias de zigomático. Já tem um know-how incrível. Então são 10 cirurgias realizadas na semana, certo? Então isso aí é uma expertise, é uma mão, é uma capacidade de trabalho que faz com que pequenos detalhes não sejam mais problema para o paciente. Desde uma sutura bem realizada para não inflamar a gengiva, desde depois a confecção da prótese, que quem realiza a minha prótese sobre o meu zigomático ou sobre os meus implantes é um especialista em prótese dentária, que sabe angular o intermediário, que sabe dar o torque correto na peça, que sabe reajustar a oclusão. Então isso traz um extremo conforto ao paciente. Então quando você soma todos os detalhes, o nosso laboratório está com quase 34 anos em Marília, executando procedimentos. Ele começou antes da gente se formar. Eu já tinha um laboratório, antes do consultório, antes do diploma. Na verdade, pode-se dizer que ele veio para pagar a faculdade. Entendeu? Então, assim, é diferente a forma de pensar. E quando você vê tudo isso, você coloca tudo isso num ambiente e oferece ao paciente o melhor do tratamento, você vê ele vindo trazendo informação. Olha, foi indolor, foi confortável, foi legal. E é tudo muito simples para a gente que está vendo. Você viu, você sabe como é. Para quem está ali no dia a dia, é fazer o melhor possível de uma forma extremamente humanizada, que é o objetivo nosso. É fazer com que o paciente tenha o que você falou. A estética é o final do tratamento. É ter saúde, condição de mastigar todo e qualquer alimento e depois a gente ter, sim, uma estética bem executada, né? É gostoso. É você ver o cidadão ali, o homem, a mulher, o indivíduo, mastigando, comentar, sorrindo, e você pode dizer assim, olha, ficou até bonito, né? E ficou bonito aí. Não é? Poxa. É o brinde. É isso é o brinde mesmo. Do tratamento. É isso mesmo. E a gente precisa realmente desmistificar essa questão aí de dor, né? É claro que a gente sabe que cada um tem o seu limiar de dor e tal, mas eu vou dizer, eu, modéstia à parte, sou bem exagerado, viu, doutor, para dor. Sempre sou um cara muito sensível para essa coisa de dor no dente. E, cara, é a melhor coisa que tem para quem sofre com a falta de dentes, é o implante dentário. Ele soluciona. Assim, eu não tenho nenhuma preocupação, nenhum medo de falar isso, porque realmente eu tenho, né, já fiz vários implantes, sempre tive problemas com dentes. Um acidente, Marcos, uma cotovelada jogando bola, um dente que se parte, você imagina todo um transtorno de um provisório, e de repente, em 45 minutos, você levanta da cadeira sem o dente quebrado, com o implante instalado e com o provisório parafusado. É uma mágica. Você falou do zigomático aí com carga imediata, quer dizer... 3 ou 4 vezes um problema, talvez de 30 ou 40 anos, solucionado. Por isso que é interessante a gente falar, né? A gente veio evoluindo, eu tenho opções para todo paciente. Uma das coisas que eu vejo como limite sempre foi a parte superior. A parte superior, embora ela seja mais estável, ela tem o problema do céu da boca, que atrapalha o sentir alimentos. E o zigomático resolveu todos os problemas que nós tínhamos, que era a limitação de estrutura óssea e também o fator tempo. Tá? Agora, se você pensar, quando a gente começou a trabalhar com implantes, por limitação dos pacientes por ter estrutura óssea, eu sempre digo para todo colega que está iniciando, meus alunos, eu sempre digo, inicie pela parte inferior. A dentadura inferior, a bailarina, tá?
Porque dança. ela dança o tempo todo na boca, é injusto demais. É verdade. Ela é o mais assim desconfortável que nós temos na odontologia. É uma frustração para a gente. Então, para esse paciente, o protocolo sempre dá certo. Uma protocolo executada com uma tomografia, com implantes bem posicionados, é tratamento para o resto da vida. A nossa primeira protocolo fez 27 anos agora em fevereiro. Tá? Então, a gente tem data, foi dia 28 de fevereiro. A primeira protocolo, de paciente nossa, inferior. Foram 5 implantes, uma peça única. E ela tem 27 anos. Aí agora, de repente, a gente reabilitou os pacientes e por não ter osso, por ter a limitação do paciente ter o receio de fazer o enxerto, fazíamos boas dentaduras, bem ajustadas e funciona muito bem. Uma protocolo inferior, com uma prótese bem executada em cima, o paciente vive muito bem. Só que o paciente, depois, ele quer evoluir. Na vida a gente não é assim, Sim. A gente busca a melhoria. E aí ele fala, poxa, doutor, agora eu quero não ter o céu na boca, eu quero não precisar escovar a peça na mão. É, porque você tem esse inconveniente da parte superior que tem o contorno do céu da boca. E uma limitação para alguns esportes, você cantar, tá? Saltar de paraquedas. Quantas pessoas já comentaram comigo que perderam a prótese na praia, na onda? Você vê? Você distrai e pula e acaba com a viagem. Tem um paciente que falou, poxa, doutor, você não sabe, um paciente que usa implante nosso comentou de um amigo, fomos para uma excursão, poxa, no primeiro dia, a primeira vez que a pessoa foi para a praia, ele me deu um salto na onda e perdeu a prótese, ficou no quarto, todos os dias, perdeu a viagem. Então é injusto isso, e cada traz uma história. Mas o que eu vejo o paciente falando, depois da execução da parte de cima, o paladar melhora, sentir o alimento quente ou frio é muito prazeroso, realça o sabor, o paladar. E aí a pessoa vem e fala, mas eu não posso, porque eu não tenho osso. E aí de repente a gente tira ali a última carta da manga, né? Nós temos um zigomático para a sua situação. Resolvemos de uma forma muito simples. Ô, doutor, eu vou pedir para o pessoal colocar novamente a imagem do primeiro vídeo que mostra o protocolo ali. Correto, superior, as é isso. Mas, enquanto a gente está vendo aí, eu queria que o senhor falasse assim, e como é que funciona, por exemplo, para quem quer saber qual é o ideal, né? No meu caso, como é que você define isso, doutor? Marcos, é tudo muito simples, tá? Você já ouviu falar isso um monte de vezes, né? Acaba repetindo. Para nós é tudo muito simples, é um bom exame radiográfico, tá? Eu preciso de uma panorâmica, eu preciso de uma tomografia para definir qual a melhor opção para esse paciente e uma boa avaliação clínica. Porque eu tenho que entender qual a necessidade da pessoa, como está o estado de saúde dele. Eu levo um bom tempo com os meus pacientes de uma conversa informal e que para muitos pode até parecer não muito produtiva, mas é porque eu preciso entender o que esse paciente veio buscar na nossa clínica. Eu não posso oferecer ao paciente ou obrigá-lo a fazer algo que eu queira. Eu tenho que entender qual a necessidade dele e oferecer para ele todas as opções para ele realmente definir. Mas a avaliação clínica, seguida dos exames de imagem, são fundamentais para uma boa escolha. É muito simples. Durante ali a avaliação clínica, a gente sente contato à estrutura óssea. Observa a textura. Por exemplo, se você me levar uma radiografia ou uma tomografia de um paciente, mas ele não estiver lá presente, eu já não gostaria. Eu não me sinto confortável. Eu preciso ver como está a língua dele, qualquer outra doença, qualquer outro risco que ele tenha de saúde. Mas a gente consegue, com uma boa avaliação clínica, definir o melhor tratamento para o paciente, o tratamento que vai dar a ele condição de responder a ele as suas dúvidas, a sua vontade. São muitos tratamentos, muitas opções para cada paciente. O caminho, então, é você entrar em contato aí, com a Oral Sim, marcar uma avaliação e realmente conhecer aí a possibilidade disponível para você. São muitas, viu, eu diria. E a gente teve a oportunidade de conferir aqui hoje com o Dr. Marcelo, a quem eu quero agradecer demais pela presença e pela parceria de tanto tempo aqui na Conexão. É sempre uma alegria, uma honra falar da Oral Sim e fazer parte dessa história que devolve sorrisos, né? Não só sorrisos, mas qualidade de vida. É claro, quem tem qualidade de vida sorri mais, né, doutor? Nossa, com certeza, Marcos. Você acompanha a gente lá e você sabe que os números são muito grandes, mas a forma de tratar os pacientes é individual. Cada planejamento é um novo desafio. Tá? A gente quer, de verdade, desde o princípio da Oral Sim, há mais de 7 anos, trazer as pessoas de Marília e região o que a odontologia
tem de mais moderna no mundo, trazer aqui para a nossa cidade, que é tão maravilhosa, que tem tanta oportunidade. Nós temos a universidade que dá condição, eu me formei aqui e realmente tive, graças à universidade, a oportunidade de crescer e de buscar outros cursos que a faculdade abre essas portas para parcerias. Unesp, Unicamp, a gente segue estudando e segue buscando o que a gente pode oferecer para o nosso público. No passado, o implante, poxa, é Bauru, é São Paulo, primeiro era São Paulo, Curitiba, sabe? E por que não Marília? Por que não ser centro? Por que não ser referência? E é muito interessante para a gente conseguir fazer isso em um único local, com vários especialistas, devolver a saúde bucal, a condição de comer de tudo, e com uma maior tranquilidade, realmente de uma forma meio humanizada, para que o paciente, naquele momento de fragilidade, e eu digo até mesmo no momento da avaliação, Marcos, tem pacientes que têm vergonha de tirar a prótese, ele está frágil, ele está vulnerável. Sim. Naquele momento. Então, naquele momento, a gente respeitá-lo, trabalhar da forma mais profissional possível e resolver o problema dele, que é o objetivo da nossa clínica, é fazer com que as pessoas recuperem a sua qualidade de vida de uma forma extremamente leve, sem mudar muito a sua rotina, sem tornar aquilo um desafio muito grande. É realmente tendo linha entre manter o que a gente tem hoje e chegar ao melhor que a odontologia pode oferecer por eles. É bem leve. E o doutor Marcelo, ele não é só fera em odontologia, não, em pessoas também, porque você vê a equipe que ele comanda lá e é isso que ele falou mesmo. É um atendimento humanizado, a hora que você chega lá e você se depara com aquela equipe, é uma equipe fantástica e tem que ter uma boa liderança. Parabéns mais uma vez, viu, doutor? Olha, eu que agradeço, de verdade, uma oportunidade muito grande, Marcos, de falar sobre uma coisa que talvez para algumas pessoas está longe da realidade e a gente pode resolver isso tão mais fácil, tá? Então, eu realmente tenho muito a agradecer, porque as pessoas precisam saber das coisas boas que a ciência está trazendo a cada dia, né? É isso aí, ó. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a equipe lá da Oral Sim, no 99907-2707 é o telefone, você manda WhatsApp, mensagem, SMS, 99907-2707, ali na Bandeirantes, bem na esquina ali, ao lado da Casa Verde, que tem ali o Pão de Açúcar a 50 metros, 100 metros, é isso aí. Então você já sabe, olha, quero agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando aqui e agradecer, claro, a Unimed Marília, a Oral Sim Implantes Dentários e a Unimar. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!